Não sou padre nem pastor, apenas estudo a Bíblia com inteligência artificial para sempre te trazer uma visão imparcial. E aí, tudo bem? Hoje vamos fechar o livro de Romanos, capítulos 11 ao 16. E no 11, Paulo responde a uma dúvida que ele próprio fez. Ele fala assim, Deus rejeitou o seu povo? Aí ele diz, não. Ele mesmo, Paulo, é judeu da tribo de Benjamim e fala que Deus sempre preserva o remanescente. E fala assim, o endurecimento de Israel não é total e nem definitivo, pelo contrário, a rejeição deles abriu o caminho para a salvação dos gentios. E ele diz que a rejeição deles, do povo de Deus com Deus, foi que abriu o caminho depois para a reconciliação de todo mundo. A aceitação final deles será como vida dentre os mortos. E aí ele fala assim, quem compreende a mente do Senhor, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Depois a gente pula para o capítulo 12, onde Paulo faz uma virada prática. Ele diz, rogo que ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é culto racional e não se conformem com este mundo. Transformem-se pela renovação da mente. E ele fala sobre humildade, sobre cada um poder agir conforme o dom que recebeu e sobre viver como corpo, com funções diferentes, mas em unidade. Paulo lista ainda uma série de atitudes, amor sem hipocrisia, zelo espiritual, paciência no meio da tribulação, manter oração constante, ser auspicioso, ter hospitalidade, receber pessoas, bênçãos que vão vir para quem persegue a bênção. Ele fala de muita coisa, de alegria, de chorar com os que choram. Enfim, no final não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Depois a gente tem capítulo 13, Paulo tratando da relação com as autoridades. Ele fala, toda autoridade vem de Deus. Quem resiste à autoridade, resiste à ordem divina. E ele fala sobre pagar impostos, sobre dar honra, respeito, sobre cumprir deveres. E resume tudo a um princípio. A ninguém fique devendo coisa alguma, a não ser o amor. Não deva para os outros. Ele diz que o amor cumpre toda a lei e que já é hora de despertar do sono, porque a salvação está mais perto do que quando cremos. É tempo de deixar as obras das trevas e se revestir do amor de Cristo. E aí ele pula para o capítulo 14, onde Paulo orienta sobre como lidar com as diferenças dentro da igreja. Fala assim, na igreja tem gente que come de tudo, outros não, que faz jejum, que só come vegetal, que só come carne, uns bebem, outros não bebem, uns guardam certo dia da semana, outros não. E ele fala, independente disso, quem come, coma para Deus. Quem não come, não coma para Deus. Cada um dá conta de si diante do Senhor. Você não precisa julgar o outro, o próprio Deus vai julgar. A gente não deve julgar nem desprezar o irmão por causa das opiniões secundárias. Não é isso que é o mais importante. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E se algo que você faz escandaliza ou fere a fé do irmão, então é melhor abrir mão. E o amor está acima de qualquer liberdade individual. A gente é livre, mas o amor está acima até da liberdade. Depois, capítulo 15, Paulo reforça que os fortes devem suportar os fracos e que a nossa esperança está nas Escrituras, está na palavra de Deus. Ele fala de Cristo como servo e da missão de levar o Evangelho aos gentios. E relembra que sempre evitou pregar onde o Evangelho já havia sido anunciado. A expressão desejo de visitar Roma e depois ir para a Espanha. Ele cria lugares novos. E também fala sobre uma oferta que está levando aos santos pobres em Jerusalém. Por fim, ele pede oração para que a sua viagem seja protegida e frutífera. Então, ele também pede oração. Por fim, capítulo 16, onde Paulo faz uma série de saudações pessoais. Ele cita homens e mulheres que cooperaram com ele. Fala especialmente Priscila e Áquila, que arriscaram a vida por ele e de muitos outros. E valoriza relacionamentos e comunhão dentro da igreja. Mas também alerta contra aqueles que causam divisão e engano com palavras suaves, mas que estão cheios de maldade. Diz que esses servem ao próprio ventre e não a Cristo. E no fim ele reafirma que Deus é poderoso para fortalecer a igreja e firmar todos na obediência da fé. Termina ainda com a glória a Deus por meio de Jesus Cristo. Dê glórias por meio de Jesus, para sempre. E amém. Duas visões para a gente guardar desses capítulos. Número 1, a graça nos alcança, mas também nos transforma. E essa transformação toca nossos relacionamentos, nosso jeito de viver e até mesmo a nossa postura diante das autoridades. E 2, o Evangelho não é só doutrina, é vida real. E a maturidade cristã se mede na forma como a gente ama, serve e suporta uns aos outros. Por fim, vamos orar? Senhor, obrigado porque Tu és bom, Tu és santo, Tu és poderoso. Oh Deus, ensina-nos a relacionar melhor com as pessoas. Traz amigos verdadeiros, irmãos na fé, Pai, pessoas, Pai, que a gente possa contar, que a gente possa confiar, assim como Paulo teve essas pessoas, Pai. Ajuda-nos a ser nós também esses bons amigos, esses bons irmãos, Pai. Ajuda-nos, Pai, a ser melhores, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor esteja com a gente no dia de hoje e vai prosperando cada um aqui agora, que eu declaro isso no nome de Jesus. Amém? Hoje a gente encerra o livro de Romanos, amanhã começamos a primeira carta de Coríntios e até lá. Deus te abençoe.